Bom dia, senhoras e senhores e outros, tudo bem com vocês? Se vocês têm acompanhado as últimas notícias do mundo da música, eu acho impossível que vocês não saibam o que é o The Town e a importância de todas as apresentações de artistas que marcaram presença lá. E sendo bem sincero, eu não tava planejando fazer um vídeo sobre isso, porque a cultura de festivais, shows e afins não é exatamente a minha praia. Mas agora que o evento foi encerrado, alguns acontecimentos em específico acabaram prendendo bastante a minha atenção. E eu me refiro especificamente à polêmica do cover da Gal Costa feito pela Marina Sena, a defesa vinda da Luísa Sonza e a discussão que ocorreu depois entre comunidades de música, sobre a insegurança dos artistas e a diferença entre hate e opiniões negativas ou críticas. E nesse vídeo eu vou desenvolver rapidinho esses eventos e vou dar o meu ponto de vista sobre a situação, beleza? Então, como de costume, like e se inscreve no canal apenas se você quiser, é claro, e vamos nessa. Mas antes de qualquer coisa, pessoal, eu acho que é importante manter uma coisa em mente. Todo esse debate acerca da relação entre músicos e recepção negativa é algo super velho, é uma discussão que já se arrasta faz um bom tempo, e obviamente, se fosse para desenvolver todos os argumentos e cenários específicos que já ocorreram no passado, esse vídeo iria se tornar em um podcast. E eu pessoalmente não acho que o Brasil necessita de mais podcasts ainda. E o que eu tô querendo dizer com isso é que essa não será a última vez que veremos esse tópico na nossa frente, e eu mesmo tenho sim interesse em desenvolver mais tudo isso quando tiver mais tempo. Mas até lá, vamos nos concentrar nesse caso recente em particular. Então, em primeiro lugar, Marina Sena resolveu prestar uma homenagem em memória a Gal Costa, realizando uma série de covers de músicas famosas dela. E apesar de serem várias tracks, foi uma em específico que começou a treta, a própria Meu Nome é Gal. Então vamos ver de uma vez o que rolou. Pois é, né? Meio complicadinho de defender. Sendo justo, a própria versão original tem essas inflexões vocais meio inconvencionais, então não tinha muito que a Marina pudesse fazer, mas com certeza não é difícil entender porque tantas pessoas tiveram um estranhamento com a apresentação. E vejam, senhoras, senhores e outros, eu não me considero um fã da Marina, mas eu aprecio sim uma boa parte de seu trabalho, e caso você não saiba, até já fiz uma review do último álbum dela, O Vício Inerente, onde a minha opinião geral foi majoritariamente positiva. Porém, eu estou bem ciente de que essa não é a primeira vez que ela foi alvo de ataques por conta de sua voz, isso já aconteceu em outras apresentações ao vivo, e por isso eu consigo imaginar que deve sim ser um ponto sensível para ela que resultou naquela autodefesa no Twitter, ressaltando suas conquistas, trajetória e etc. E é assim que entra a nossa segunda protagonista nessa história, a Luísa Sonza. Essa moça que com certeza teve seu nome atirado entre várias polêmicas antes, durante e depois do lançamento do seu último álbum, que por sinal também recebeu um vídeo aqui no canal, viu a situação e resolveu expressar seu próprio ponto de vista, assumindo um papel de defesa não só da Marina Sena, mas de praticamente todas as gerações contemporâneas do pop brasileiro. E essa fala dela é basicamente o ponto central do vídeo, que eu faço questão de destacar pra vocês. Abre aspas, Marina Sena é um dos maiores vocais e nomes da nova música brasileira, mas vocês estão muito emburrecidos para essa conversa. Estamos criando uma nova geração de novos grandes nomes da música brasileira, mas o que vocês conseguem é só diminuir e se recusam a enxergar o que já está escancarado na cara de vocês. A música brasileira tá viva, tá diversificada, tá com referência, tá foda. Vocês não admitirem isso por enquanto não vai impedir todos nós de fazermos história. Marina Sena é foda, João é foda, Pablo Vittar é foda, Isa é foda, Ludmilla é foda, Anitta é foda, Glória Groove é foda, eu sou foda, e isso independe da opinião de vocês, fecha aspas. E a partir desses tweets, uma série de discussões e brigas adjacentes se iniciaram, com pessoas apoiando e pessoas atacando uns aos outros. Mas agora vamos voltar para a minha opinião. Em primeiro lugar, tem muita coisa para ser processada e digerida na fala da senhorita Sonza. Então vamos começar com o primeiro ponto bem fácil para falar sobre. Olha, gente, é óbvio que não tem nada de errado em demonstrar suporte e apoio para os seus colegas ou até mesmo amigos dentro do seu campo de trabalho artístico. Eu sei que essa sensação de rivalidade, competição e atiçar comunidades diferentes da sua é algo bem tentador, mas eu acredito que isso ultimamente ultrapassa vários limites, principalmente dentro das bolhas e fanbases das divas pop, que fazem um ótimo trabalho em retroalimentar comportamento tóxico entre si. Eu adoraria se um dia essas grandes artistas pudessem se reunir e dar um puxão de orelha nas próprias comunidades, mas enfim, o meu ponto é que eu aprecio essa atitude mais positiva, pelo menos entre os próprios músicos em questão. Inclusive, concordo em boa parte com o segundo tweet dela. Claro, eu tô longe de ser um mestre dos magos da música, mas caso você já conheça o canal, então sabe que eu tenho um bom nível de contato com lançamentos recentes dentro de vários campos musicais diferentes, incluindo o pop nacional. E na minha opinião, eu diria que sim, o mainstream brasileiro desse ano tá notavelmente mais movimentado, ousado e corajoso do que comparado a outros anos no passado próximo. Eu discordo da ideia de que todos os projetos foram perfeitos e fodas, e pra mim o que não falta são coisas pra apontar e dizer que poderiam ser melhores. Mas de fato, um dos pontos mais em comum com todos eles que eu pelo menos consegui identificar é a sensação de estarem tentando
tentando, estarem se arriscando em algo maior. Então beleza, nada demais até aí, mas é justamente no terceiro tweet que as coisas complicaram, e no meu caso especificamente naquela última frase dela: somos todos fodas e isso independe da opinião de vocês. Foi nesse momento que eu acredito que a discussão acabou subindo para um nível maior. Falo isso porque um artista que se desconecta de qualquer opinião, e ênfase na palavra opinião, que não vai do agrado dele, é algo muito perigoso, principalmente para ele mesmo. E eu quero começar falando uma coisa que na verdade é óbvia, mas infelizmente vejo que muitas dessas personalidades no topo da cadeia alimentar, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, acabam esquecendo ou pelo menos não representando nas suas ações. Senhoras, senhores e outros, ninguém é e ninguém deveria ser forçado a gostar de algo contra a sua vontade. Quando seu trabalho se expande e vai atingindo mais pessoas, é inevitável que vai existir uma parcela que simplesmente não vai gostar. E não é nenhuma questão de tacar hate, mandar ofensas pessoais ou coisas assim. Vão existir pessoas que realmente deram uma chance e de fato não gostaram. Essas pessoas existem, e sim, elas têm o direito de expressar suas opiniões para outros também. E se você, como artista, não tem o preparo psicológico e maturidade para saber a diferença entre ódio pessoal e uma opinião, um comentário ou até uma crítica construtiva, mesmo que negativa, eu sinto que isso vai acabar criando um ambiente extremamente falso dentro da sua própria comunidade, e você mesmo como pessoa acaba se colocando em uma instabilidade emocional muito pesada e desproporcional com a realidade. E vamos lá, pessoal, é óbvio que por um bom tempo a relação entre mídia, povão e músicos já gerou uma série de toxicidade e danos psicológicos em artistas mesmo do passado recente. E sim, é totalmente justo você se blindar contra ataques dessa natureza. E de novo, eu aprecio o senso de união proposto pela Luísa. E eu sei que na posição de pessoas como ela, recebendo milhares de comentários em todo lugar todo dia, é difícil conseguir diferenciar e interpretar perfeitamente cada opinião. Mas novamente, não coloque qualquer coisa que não lhe convém no mesmo balaio. Esse tipo de mentalidade tão 8 ou 80, onde ou você ama cada coisa que o artista faz ou você é simplesmente um hater, é justamente uma das coisas que mais dificulta até mesmo uma conversa informal sobre música no Brasil. Vamos pegar a própria situação inicial como um exemplo. Eu falei antes que aprecio grande parte do material que a Marina Sena já fez, e mesmo assim, eu não gostei do cover. Eu admiro a intenção, mas não me agradou muito, e com certeza não planejo voltar para ouvir mais vezes. Eu posso sim ter essa opinião negativa, e o fato de eu expressar ela não me torna automaticamente no inimigo número 1 ou 2 da Marina e sua fanbase. Aprender a lidar com as nuances de opiniões ao redor de você é um fator fundamental para toda personalidade pública que de fato quer amadurecer a si mesmo e deixar um legado positivo na história. Lembre-se, pessoal, pode não parecer de início, mas a positividade tóxica e excessiva também é um problema sério, que pode acumular problemas profundos no longo prazo. Um usuário até resgatou tweets do passado para referenciar essa situação, descrevendo ela como neymarzismo cultural, que eu pessoalmente achei super espertinho, e faz um bom trabalho em relatar como os círculos sociais e profissionais dos músicos estão se tornando. Nos grupos de nerds de música da gringa, eles até possuem um termo que eu adoro, que é o yes man, as pessoas que só servem para concordar, baixar a cabeça e apoiar incondicionalmente uma figura central, falando sim e sim para qualquer coisa que o artista pedir. E infelizmente, me parece que algumas dessas novas artistas brasileiras estão se cercando demais desses yes man. E de novo, gente, se vocês querem criar uma comunidade saudável e madura, vocês não podem sair por aí falando coisas como isso independe da opinião de vocês. Querendo ou não, muito do que mantém vocês no topo são imagens, notícias e opiniões. E claro que essa atitude pseudo-confiante com um tom de superioridade parece incrível e fodona para os fãs ultra emocionados, mas para qualquer pessoa adulta é bem fácil perceber essa fachada, como foi o caso desse usuário aqui. Lembrem-se, senhoras, senhores e outros, quem sabe o que tá fazendo não precisa ficar se reafirmando toda hora para todo mundo. Quem sabe o que tá fazendo deixa a arte falar por conta própria. E o último ponto que eu quero trazer para toda essa situação é que a generalização de todas as opiniões não positivas em só hate e ódio acaba consumindo e deslegitimando vários temas e tópicos sérios. E com isso eu nem me refiro a algo como gostar ou não gostar de uma música, eu me refiro mais no sentido de que, na forma que a Luísa tentou defender o grupinho dela, dá muito a entender que qualquer crítica direcionada a eles ou à situação na qual eles se encontram é basicamente composta pelos mesmos argumentos, mesmas questões e afins, o que realmente não é o caso. De novo, em um tom bem mais sério, há uma grande diferença nas pessoas que criticam o João por não gostar da voz dele e as pessoas que criticam a Luísa por causa daquele episódio horroroso de racismo e a forma lamentável como ela enfrentou a situação. Eu realmente espero que generalizar tudo não tenha sido a intenção dela, mas novamente não coloque os dois no mesmo balaio. São casos e histórias totalmente diferentes entre si. No entanto, quando você, mesmo que indiretamente, incentiva essa mentalidade emocionada de nós contra o mundo, esses tópicos sérios também acabam reduzidos a algo bobinho como hate, o que é péssimo pra música como um todo. Muito que baseia a minha opinião nessa parte em específico são as respostas breves que a Daisy Tigrona e a Lued Luna fizeram para o tweet da senhorita Sonza, trazendo pra discussão questões bem importantes também sobre privilégios e a diferença drástica de mídia que existe entre artistas de um grupo e artistas do outro. Pra não divergir tanto do tema central do vídeo, eu não vou desenvolver mais essa parte, mas é de se perguntar: a Daisy e a Lued
thread levantando esses pontos bem legítimos, aos olhos das comunidades pop, é só hate e inveja também? Elas questionarem os mecanismos da indústria é irrelevante porque o sucesso independe das opiniões delas? E as comunidades delas e de vários outros artistas também poderiam ser reduzidos para haters se defenderem suas opiniões? Bom, eu pessoalmente acho que não, e eu quero muito acreditar que a Marina e a Luísa também diriam não para tudo isso que eu perguntei. Por isso, precisamos manter a calma e aprender que sim, opiniões contrárias sobre arte existem e vão continuar coexistindo. É totalmente justo a atitude de ignorar hate, mas se esconder no meio de um monte de pessoas que só falam aquilo que você quer ouvir, não vai magicamente fazer as opiniões negativas sumirem, e muito menos vai provar o contrário para as pessoas que as possuem. E forçar essa atmosfera positiva na sua bolha sem nem sequer cogitar a possibilidade de que o seu trabalho não seja 100%, 200% perfeito, é bem tentador, mas pode sim ser muito prejudicial no médio e longo prazo, especialmente quando são temas estruturais mais sérios que precisam ser debatidos, mas são reduzidos nesse fogo cruzado entre fãs e haters, beleza? Então, senhoras e senhores outros, para essa situação eu acho que já tá bom. Como eu falei antes, é impossível comentar sobre todos os tópicos e pontos de vista que derivam dessa situação sem estender demais a duração do vídeo, mas eu acho que a grande conclusão que deve ser tirada aqui é que o Twitter é uma merda. Não fiquem muito tempo lá, fiquem aqui no YouTube, de preferência vendo meus vídeos, dando like, compartilhando e se inscrevendo no canal, beleza? E por fim, lembrem-se que tudo aqui é, ironicamente, só a minha opinião. Se ela vale alguma coisa ou não, eu não sei. Mas mesmo que ela não valha nada pra você, isso não me impede de expressar ela. Pessoalmente, eu sei que nada aqui é um ataque pessoal aos artistas mencionados, então fico com a mente tranquila sabendo que nada aqui é hate. E seria muito bom se outras comunidades começassem a aprender essa diferença de opinião e hate também. Então é isso mesmo, até a próxima e falou!